Swarat Chini Brahma Hridaya Di Kavaya Suraya 𝐾𝐻𝐸𝐺 Mritam Jata Ginimai Tatra Trisargo Mrisa Dhamna Svena Sabha Virasaputam Patram Parumi Dhira. So, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, my Lord, Om Sri Namo Krishna, Bhagavate Son of Vasudeva, or pervading personality of Godhead, I offer my respectful obeisances unto you. Ó meu Senhor Shri Krishna, Filho de Vasudeva, onipenetrante personalidade de Deus, ofereço-vos minhas respeitosas reverências. And Prabhupada also responds by explaining, obeisances on the personality of Godhead Vasudeva directly indicate Lord Sri Krishna, who is the divine son of Vasudeva and 𝐤𝐬𝐽. Prabhupada então falando o significado. Reverências à personalidade de Deus, Vasudeva, indicam diretamente o Senhor Shri Krishna, que é o divino filho de Vasudeva e Devaki. So Krishna is indeed the supreme personality of Godhead, and he is the object of Vyasadev's obeisances. Então, Krishna é de fato a suprema personalidade de Deus, ele é o objeto das reverências de Vyasadeva. And those who are very fortunate will also make for Krishna, the supreme personality of Godhead, their object of obeisances. E aqueles que são muito afortunados também vão fazer de Sri Krishna o objeto de suas reverências. Krishna is the object of our obeisances. Krishna, ele é o objeto de nossas reverências. The human life begins from offering obeisances to Krishna. Portanto, a vida humana começa a partir do momento que oferecemos reverências ao Senhor Krishna. Accepting him as the supreme personality of Godhead, the summum bonum. Endereçando ele como a suprema personalidade de Deus, summum bonum. Nothing can be beyond Krishna. Nada existe além de Krishna. So we have to recognize Lord Krishna's position by offering him obeisances. Portanto, devemos reconhecer a posição de Krishna ao prestar reverências a ele. At least minimum 3 times a day. Minimum. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura diz que, pelo menos, no mínimo, 3 vezes ao dia devemos oferecer reverências. In the 11th canto, chapter 16, text 32. No 11º canto, capítulo 16, verse... What's the verse? 32. 32. Krishna himself directly confirms that he is also known as Vasudeva in Bhagavatam. Krishna mesmo fala que ele também é conhecido como Vasudeva. And then Krishna said, my devotee worship me in 9 different forms. E ele diz que os meus devotos me adoram em 9 diferentes formas. Among which I am original and primary Vasudeva. Das quais eu sou o original e primordial Vasudeva. So he is described as Adimurti. He is Adimurti, the original form. Então ele se descreve como sendo Adimurti, a forma original. So Krishna is addressing and says, Aham, I myself the supreme personality of God. Ele diz, Aham, eu mesmo sou a suprema personalidade de Deus. Ampara means the supreme. He is the supreme personality of God. Parama, ele é o supremo, ele é a suprema personalidade de Deus. So Bhagavatam immediately introduces its readers to do what? To accept Krishna as the supreme absolute truth. Então, o chamado Bhagavatam, o que ele faz? Ele imediatamente introduz os leitores a aceitarem essa verdade absoluta. He is so charming with wonderful qualities. Ele é tão cheio de qualidades. And he has wonderful pastimes which attract fortunate souls at the lotus feet.
E Krishna tem essas qualidades e passatempos maravilhosos que atraem as almas condicionadas a seus pés de lótus. That is Krishna. Esse é Krishna. He attracts all wonderful souls to accept him as the Supreme Person of Godhead, to offer obeisances to him, to accept him as the Supreme Person of God. Ele atrai todas as almas a fazerem serviço a ele, a aceitarem ele como a suprema personalidade de Deus. So in this text 1, we are looking at the 12 items in this section. This 12 items. Então, nesse primeiro shloka, estamos olhando para esses 12 itens presentes aqui. We have just listened to one. Até agora, só falamos sobre um deles. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. This is one. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Isso é o primeiro, é um. Bhagavatam introduces us to Krishna as the Supreme Personality of God. This is the work of Bhagavatam. O Bhagavatam nos introduz a Krishna como a suprema personalidade de Deus. Esse é o primórdio do Bhagavatam. Who is this Krishna? Quem é esse Krishna? That is the second thing. The second thing is Janmadi Ashayata. Janmadi Ashayata is the second. Então, Janmadi Asayata quem é essa personalidade de Deus? Quem é esse Krishna? I meditate upon Sri Krishna because he is the absolute truth. Então ele diz assim: medito no Senhor Shri Krishna porque ele é a verdade absoluta. He is the prime cause of all causes. Ele é a causa primordial de todas as causas. Of the creation, of the sustenance and the destruction. Or the manifested universe. De todas as causas da criação, sustentação e destruição dos universos manifestados. The purpose, the Prabhupada explains. E no significado, o Prabhupada explica. Vasudeva, or Sri Krishna, is the cause of all causes. Vasudeva, ou Shri Krishna, é a causa de todas as causas. Everything that exists emanates from him. Tudo o que existe emana dele. Nothing is foreign to or separate from him. Tudo o que nada é exterior ou separado dele. No one can compete with him. No one can compete with him. Ninguém tem como competir com Krishna. Not even demons, powerful demons cannot compete with him. Mesmo demônios poderosos não têm como competir com Krishna. Not even the powerful demigods can compete with him. Nem mesmo os semideuses poderosos têm como competir com Krishna. Sri Upanishad said, he surpasses all in par excellence. E no Upanishad fala que ele supera a todos em excelência. He is a supreme in everything. He is a supreme in everything. Ele é o supremo em tudo. And he is the cause of everything. E ele é a causa de tudo. That is your Christian position. The Christian position. E essa é a posição de Krishna. The originator of everything. Ele é o que origina tudo. So somebody asked me, if Krishna is the origin of everything, so he's the origin of evil also. Perguntaram antes, né? Então se Krishna é a origem de tudo, ele também é a origem do mal? I said, yes, why not? E eu disse sim, por que não? If anything is missing in Krishna, then he's not Krishna. Porque se alguma coisa faltasse em Krishna, ele não seria Krishna. Everything exists in Krishna. Tudo existe em Krishna. Why do we say Krishna is inconceivably one and different? He is inconceivably one and different. Por isso que a gente diz que Krishna é inconcebivelmente um e diferente. Krishna is completely omniscient and bewildered. Sorry, he's completely omniscient. He is completely omniscient and also bewildered. Bewildered. Krishna is bewildered. He himself is bewildered. Yes, that is why I'm repeating it.
Yes. Krishna, ele é onisciente, mas ele próprio também fica confuso. Krishna is omniscient and also bewildered. Ele é onisciente, mas ao mesmo tempo ele fica perplexo com ele mesmo. We say many words, but we don't really understand them. A gente fala muitas palavras, mas a gente não realmente entende as palavras que a gente fala. What is the meaning of Achinta Veda? What is the meaning of Achinta Veda? What is the meaning? Então, qual é o significado de Achinta Veda? Qual é o significado? Fully omniscient. Nothing is beyond him, at the same time bewildered. Então, ou seja, onisciente, nada existe além dele, ele sabe de tudo, mas ao mesmo tempo ele próprio fica perplexo. That is what you mean by Krishna. When you say Krishna, you are looking at things which you can comprehend and things you can never comprehend. That is Krishna. Então, quando a gente olha para Krishna, a gente vai ver coisas que a gente pode entender e coisas que a gente jamais vai entender. In the Bhagavatam, you will hear one jiva. In Bhagavatam, you are hearing one jiva, just one jiva, marrying millions of wives. No Bhagavatam, então, a gente está lendo sobre uma diva, uma única diva, casando-se com milhões de esposas. O que é isso? Who is that? Quem é esse? Krishna. Urmila? Urmila? Chitraketu Maharaj. Yes, Chitraketu Maharaj. Chitraketu Maharaj. How do you understand that? Is that conceivable or inconceivable? Isso é concebível ou inconcebível? So, is it a lie? Scripture will be telling lie. Bhagavatam, especially Bhagavatam will tell lie. O Bhagavatam nos conta mentiras? Bhagavatam is declared. Bhagavatam is declared by Sri Chaitanya Mahaprabhu and all the Vedas to be Amala Purana, spotless Purana. Spotless. O Srimad Bhagavatam é declarado por Chaitanya Mahaprabhu e por todas as outras autoridades e literaturas como sendo a Amala Purana, ele é imaculado, ele é perfeito. Therefore, it cannot contain anything which is not a fact. Portanto, ele não contém nada que não seja um fato. Everything is completely true. Tudo é completamente verdade. We may understand, we may not understand, but the truth is that everything is perfect and complete. Krishna. A gente pode entender ou pode não entender, mas a verdade é que tudo lá é verdadeiro, é correto e vem de Krishna. So, if we cannot understand one jiva, what about the supreme master of all jivas? Então, se a gente não consegue compreender uma única diva, o que dizer do Supremo Mestre, Senhor de todas as divas? And you hear about conceivable and inconceivable nature of Krishna, can't come to hear about Krishna. It's wonderful activities. Então, a gente fala sobre a natureza inconcebível de Krishna, concebível e inconcebível de Krishna, a gente vai ver isso mais a fundo no 10º canto. So in the Bhagavatam, Srimad Bhagavatam presents the meaning of the Vedanta Sutras. Então, o Srimad Bhagavatam apresenta o significado do Vedanta Sutra. The full purport of the Mahabharata. O significado perfeito, completo do Mahabharata. The commentary on Brahma Gayatri. O comentário do Brahma Gayatri. And the fully expanded knowledge of the Vedas. E o significado completo e expandido dos Vedas. So this is the second thing in this sloka. Now we look at the third one, the third thing. Number 3. Então essa é o segundo item desse shloka. Agora vamos ver o terceiro. The third one is Anvayat Itarka Charatiswa Vigya. He is directly and indirectly conscious of all manifestations. Então o terceiro item é que ele é direta e indiretamente consciente de todas as manifestações. Directly and indirectly, is it not inconceivable?
ser direto e indiretamente consciente não é algo inconcebível? That is Krishna. Esse é Krishna. Krishna knows everything directly and he knows everything indirectly. Krishna conhece tudo diretamente e também indiretamente. Just like any one of us say knows what and knows directly and indirectly. When somebody pinch our body, we feel it directly. We can feel it. When someone touches our body, When someone pinch you, touch you, pinching. Someone is pinching you, like you prick someone with the pin. assim como quando alguém assim a pinça você, assim aperta você de alguma forma, você sente aquilo direta e indiretamente. So directly you feel the pain. You are feeling it. So that is direct. Diretamente você sente a dor física, isso é diretamente. Indirect feeling of that pain is seeing the person pinching you. O sentido indireto é você ver a pessoa beliscando você. That is Krishna. Krishna directly knows everything and he knows everything indirectly. Both from the front, both from the back. Krishna conhece tudo, então, direta e indiretamente, tanto de frente quanto de costas, de todos os lados. Anvayat itarta charesu, chartesu, abhigya, chartesu, abhigya. Krishna knows everything directly. He knows everything indirectly. Então, Chartesu, Big, ele conhece tudo direta e indiretamente. Simultaneously. Isso de forma simultânea. So Papa writes in the purport, whatever happens to the body quickly becomes known to the embodied. Prabhupada fala no significado, tudo aquilo que acontece com o corpo, naturalmente, diretamente é conhecível pelo corporificado. And we can also know the person who will do anything to our body indirectly. E também a gente conhece qualquer pessoa que faz alguma coisa com o nosso corpo. Similarly, the creation is a body of the absolute whole. De forma similar, a criação é o corpo do todo absoluto. Therefore, the absolute knows everything directly and indirectly that happens in the creation. Portanto, o Senhor Supremo conhece tudo o que acontece direta e indiretamente na criação. That is Krishna's position. Essa é a posição de Krishna. Now, the fourth item is Swaraj. Krishna is Swaraj. Agora, o quarto item é Swara. Krishna, ele é Swara. Here, Vyasadeva is describing Krishna as Swaraj. Aqui, Vyasadeva está descrevendo Krishna como sendo Swarat. He is independent because there is no other cause beyond him. Ele é independente porque não há outra causa além dele. In the 9th canto, Lord Krishna said, I am not independent. No 9º canto, Krishna declara, eu não sou independente. So, Lord Krishna is disproving the statement of his representative. Então, será que Krishna está assim contestando ou está reprovando o que o seu representante falou sobre ele? Vyasadeva is literally incarnation of Krishna, not ordinary person. Is a literally incarnation of Krishna. Srila Vyasadeva é a encarnação literária de Krishna. Ele não é um ser humano comum. And Vyasadeva is saying Swaraj. E Vyasadeva está nos dizendo, Swarat. Krishna is fully independent because there is no other person there equal to him or superior to him. Então ele está dizendo que Krishna é supremamente independente porque não há outra pessoa que se equipare a ele ou que seja superior a ele. And then Krishna said, no, I'm not independent. I'm not Swarat. Mas Krishna está dizendo para nós, não, eu não sou Swarat. That means that Vyasadeva and Krishna
They are not bona fide because they are arguing among themselves. They are not bona fide. Então, acho que Krishna e Vyasadeva, então, eles não são autorizados, porque eles estão discordando entre eles. Or is it the humility of Krishna? What is it? Is it the humility of Krishna? Or Será he que, actually meant it? So Krishna actually meant it? será que isso é a humildade que Krishna está demonstrando, ou será que Krishna realmente acha isso sobre ele mesmo? What do you think? O que vocês acham? What do you think? In the I think it's Canto, chapter 4, text 63, Krishna said, Aham bhakta paradina. I am not dependent. I am dependent on my devotees. And the devotee is saying, Krishna is independent. And Krishna said, no, I'm not independent. Does Krishna meant it, or he just contradicting what Vyasadeva said? Então, Krishna está dizendo no canto do Bhagavatam que ele é dependente, ele fala que ele depende dos devotos dele, ele realmente afirma que ele é dependente. Então, Vyasadeva not properly representing Krishna. Então, será que Vyasadeva não está apropriadamente representando Krishna? So what do you think? O que vocês acham? What do you think? O que vocês acham? He actually meant it, Maharaj. That's not Krishna his meant- reason. Krishna meant it. Because he is dependent on his pure devotees' desires. He is not independent of them. So Vyasadeva is telling lie? No. So which one is That I don't correct? know. So which one is correct? Which one is correct? Então, quem está certo? Vyasadeva ou Krishna? Bhakti or devotee or plus Krishna? Okay, Dhananjay is talking. Thank you, Dhananjay. Thank you. Obrigado, Dhananjay Prabhu. Thank you. Thank you. There are different perspectives. Okay, thank you. Different perspective. Okay, perspective. Perspective means I see differently, you see differently. Okay. So Vyasadeva is seeing differently, Krishna is seeing differently. So which one is, what is the conclusion? Então, sim, então Krishna está falando de uma perspectiva, Vyasadeva de outra, né, que eu tinha dito. Tá, mas qual está certa? What is the conclusion? Qual é ou melhor, qual a conclusão disso? I agree with you, his perspective. Yeah, Vyasadeva has a different perspective. Krishna has a different perspective. But what is the conclusion? Então, eu concordo contigo, ok. Vyasadeva tem uma perspectiva, Krishna tem outra, mas qual a conclusão? Any comments on that? Algum comentário ou This pergunta? one is learning, not lecture. This one is learning. So we have to... A gente não está palestrando aqui, a gente está aprendendo. Então, Yes, go ahead. Yes, Maharaj, for maybe the rest of the world, what we are saying is correct. But for the pure devotees, what Krishna is saying is correct. Okay, very good. Thank you. Renato? Thank you. both they are right. Ross also say both are right. I will say Vyasadeva is right up to a point where we are conditioned souls, but after we are liberated, maybe then Krishna is right. Vyasadeva is not conditioned. You're not the conditioned soul. The conditioned soul cannot do pure Bhagavatam. We'll not have time. I will not listen to Bhagavatam from Mayavadis, from impersonally, from politicians, from philosophers. I will not listen to them. I'm listening to Vyasadeva because he's a devotee. So he cannot be confused. Então, Vyasadeva é uma alma liberada, então a gente não estaria escutando o Bhagavatam de Vyasadeva se ele não fosse uma alma condicionada, né?
Yes. He is independent of non-devotees. He is independent of non-devotees. Independent of non-devotees. Então ele é independente para os não devotos, né? Mas dependente para os devotos puros. Leticia is saying something. Leticia said, at the same time, dependent and independent at the same time. Okay, yeah, great. Yes, thank you. Achinta Beda Beda Tato. Thank you. Swarat, that is so we are. Swarat, é isso que a gente está vendo aqui. Krishna is independent, but he has an independent choice to decide on whom he wants to be dependent. So he is independent and he decides on whom he wants to be dependent. Okay, thank you. Thank you. Krishna is independent to decide whom he should be dependent on, but not to depend. Okay, thank you. Sorry, I didn't hear this one. And Prabhu is saying that, Rasasuna Prabhu is saying that Krishna is independent to whom he wants to be independent or want to be dependent upon. Então Krishna ele é independente para quem quiser depender dele. Okay. Yes, I was always calling a because a guru, His Holiness Raghunath Maharaj, is a Bhagavatam personified, and she has listed. That's why I'm always calling her, because she should know better than all of us. Being trained by Calling who, Gurudev? Urmila Mataji. Então eu tô sempre chamando Urmila Mataji porque o guru dela ele é muito sabido do Bhagavatam, então por isso que eu chamo ela. Yes, and Vyasadeva is correct, and Lord Krishna is correct. Both of them are correct. There's no contradiction. Então ambos Vyasadeva quanto Krishna estão corretos, não tem contradição. Krishna is completely independent. Krishna é completamente independente. Because nobody is above him. Nobody above him. Nobody is equal to him. Porque ninguém está acima dele, ninguém se equipara a ele. And Krishna is saying that I am not independent. That is also true. E Krishna está dizendo, eu não sou independente. Isso também é verdade. Because he has given his independence to his devotees. Porque ele deu a sua independência para os seus devotos. At the same time, he's still independent. When he wants, he can still act independently. Mas ele ainda assim é independente. Yashoda Mai told Krishna that they are two independent. Yashoda Mai disse para Krishna que existem duas independências. We have been worshiping Indra for years. You just came, just you small boy, just came now. You are stopping us from Indra. See how you are suffering because of the independent nature. That's why you are suffering. Carry mountain for this. Então, por exemplo, Yashoda disse para Krishna, viu, a gente estava aqui, né, assim, todos plenos, adorando o Senhor Indra, e estava tudo certo, daí você veio aqui e disse para a gente parar de adorar Indra, e agora tu está sofrendo por causa disso, porque tu tem que ficar erguendo essa colina, e agora tu está sofrendo por causa da tua independência. You should remember, we have been talking about Achintya Beda Beta. This is Krishna's nature. A gente tem que se lembrar que a gente está falando sobre a Achinta Beda Beda Tato. Essa é a natureza de Krishna. He is fully independent. Ele é completamente independente. Act as he likes. Ele age conforme ele queira. At the same time, he depends on his devotees. Mas ao mesmo tempo ele depende dos seus devotos. To enjoy his rasa. Então ele desfruta da sua raça dessa maneira. In Chaitanya Charitamrita, Krishna Das Kaviraj Goswami said, Krishna is not complete alone. He is complete only with his associates, his devotees. É dito que sorry, where does it say, Gurudev? You said? Krishna is not complete alone. But where is it said? Krishna alone, he is not complete. He is complete only with his devotees.
Então, é dito que Krishna, ele sozinho, ele não é completo. Ele é completo apenas com seus devotos. You understand? Yes. Krishna needs his devotee to enjoy his rasa. Krishna precisa dos seus devotos para desfrutar da sua raça. That is Krishna's nature. Essa é a natureza de Krishna. And it is the nature of love. So it is not the fault of Krishna, it's the nature of love. E essa é a natureza do amor, não é uma falha de Krishna. O amor funciona dessa forma. Because these natural qualities are there with Krishna, and because we are also parts and parcels of Krishna, we have these qualities to some degree. E porque Krishna tem essas qualidades, nós somos partes e parcelas de Krishna, então nós também temos isso. So Faz it is parte not de nós. it shouldn't be a difficult thing. So Então não deve ser algo complicado. So Srila Prabhupada writes in the purport, conditioned souls beginning from Brahma, who engineers the entire universe down to the insignificant ant, are all created, but none of them are independent of the Supreme Lord. Então, sorry, where is this in the purport? Which? This is in the purport. In the purport. All the time I'm reading, I'm saying Prabhupada is in the purport. I have my explanation, but putting from Prabhupada before the explanation. Yes, I just lose myself here. You cannot understand it now because you didn't mark it when you were reading on your own. It is now you can mark it now on your own, but because we are moving forward, you also not do it. So you get the point and you can mark it later. Then you can understand it. This is in the purport. Conditioned souls beginning from Brahma, who engineers the entire universe down to the insignificant ant, are all creating, but none of them are independent of the Supreme Lord. Então, desde as pequenas formiguinhas até as almas que estão assim fazendo esse universo funcionar, todas elas estão criando, mas nenhuma delas são os criadores. Everything is dependent on him. Porque tudo depende de Krishna. The abilities, as suas habilidades, qualidades, and even existence of everything in this world, e a existência de tudo nesse universo, including the most powerful persons, incluindo as pessoas mais poderosas. Lord Brahma, o Senhor Brahma, depend on Lord Krishna. O Senhor Brahma depende de Krishna, who exists independently. que existe independentemente. It may be raining in Delhi or in Brazil or in Africa, but that is not an independent truth. A gente pode viver no Brasil, na Índia, na África, mas isso não é, nós não somos independentes. Because the existence of both rain and Delhi depend on and rest in Krishna. Sorry, can you repeat the last one? Because both the existence of rain and Delhi depend on and rest in Krishna. Porque a nossa existência, ela depende completamente de Krishna. Krishna, the Supreme Personality of Godhead, alone, with his qualities and pastimes, is independent. Krishna, ele mesmo com as suas qualidades, ele é completamente independente. He is the absolute truth. Ele é a verdade absoluta. Everything else necessarily exists in relation to Krishna. E tudo o mais existe necessariamente em relação com Krishna. Is it clear to you? Está claro para vocês? Yes. All right. Now we go to the fifth item. Então agora vamos para o quinto item. It's all from the slok. All the discussion comes from the slok. Todas essas discussões. Brahma. This is the second line. This is only the second line.
Então, agora na segunda linha, tudo que a gente está discutindo nessa aula está vindo desse sloka aqui. Tá? Então, agora tem o Brahma. Brahma, Hridaya, Adi, Kavaye. It is he only who first imparted the Vedic knowledge onto the heart of Brahmaji. Então, foi ele apenas que primeiramente transmitiu o conhecimento védico ao coração de Brahmaji, The original living being. o ser vivo original. So, but Brahma is not the ultimate creator. Então, Brahma não é o criador último, As Prabhupada mentioned in the purport. como o Prabhupada menciona no significado. Therein, it is stated that the Supreme Lord inspired the secondary creator, Brahma. Aqui está dito que Brahma é o criador secundário, In order that Brahma could carry out his creative functions. no sentido de que Brahma ele carrega as funções criativas. So the supreme intelligence behind all creations is the absolute personality of Godhead, Sri Krishna. Portanto, o encarregado de todas as funções criativas, na verdade, é o Senhor Krishna. Brahma is a secondary creator. Brahma é o criador secundário. The knowledge that Brahma used to create and the ingredients Brahma assembled, all of them came from Krishna. A energia criativa de Brahma e a intenção criativa de Brahma, todas elas vêm de Krishna. Just like a landlord will give money and building materials to a building contractor, and then he will erect a building. Assim como um construtor, ele constrói através do material que ele está usando que ele comprou para a obra dele e dos funcionários que vão construir. So Krishna is a proprietor, is a landlord. Desculpa, isso. O Senhor Krishna, ele é o que contrata a construção, vamos dizer assim. He gave the knowledge to Brahma, and he gave the equipment, the material to Brahma, and Brahma assembled this universe. Então Krishna emprestou os materiais para Brahma e deu entendimento, o conhecimento para Brahma poder construir e para Brahma construir por ele. So the original creator is Krishna. The secondary creator is Brahmaji. Portanto, o criador original é Krishna e o criador secundário é Brahmaji. Hare Krishna. Hare Krishna. We'll stop at 5. We'll continue from 6 next week. Então, hoje a gente está parando no 5º item e a partir da aula que vem vamos continuar a partir daí, então. So any questions or comments? Então, algum comentário ou alguma pergunta? Yes, Milana. Senhor. Maharaj, in the last session, whatever you said that our arrangement has been put by Krishna in the hands of the devotees and we should approach. And I really went to the devotees and presented my situation. And Maharaj, I'm very much relieved. So thank you much for your guidance. Today I have one question. You said it is always better to not be fearful because we lose our equilibrium to properly. We cannot, and it worsens the situation. It is never helping in any situation, fear. So better, yes, I don't want to become fearful, but now it is coming from inside only. So is there some, because this conditioning of fear since many lifetimes, it is coming, or how is it? Okay. Now I choose not fearful, but it's coming from inside. I'm sorry, I couldn't hear the question properly. The question was, Okay. last time we mentioned that there's no need for us to be fearful, because if we become fearful, we will lose our equilibrium, we will lose our intelligence, we can't act properly.
you will not even have strength to think properly, to act properly, to do the right thing. So better just to follow what Guru, Krishna, scriptures are teaching us. So Mataji is asking, but it seems the fear is coming from inside the mind. The fear is coming from inside the mind there. So is it from our previous life, or what is responsible for that? Ok. Right? Isso. Então, a pergunta foi que havia sido falado em algumas aulas anteriores, né? Maharaj estava falando sobre o medo, que o medo é paralisante no sentido de que a gente muitas vezes perde a nossa inteligência, a gente perde a nossa capacidade de agir, a gente perde a nossa força, né, ao ficar com medo. Então, é melhor que a gente então se baseie nas escrituras, etc. Não tente contar muitas vezes com a nossa própria cognição nesses momentos, porque a gente vai estar num momento que a gente não tem como ter respostas adequadas baseadas em medo. Então, mas daí a Mataji estava perguntando, a pergunta da Mataji mas e quando esse medo vem de dentro, não é uma coisa externa, é uma coisa que parece que vem assim de vidas, isso poderia ser tipo vir de vidas anteriores? Ou se é alguma coisa assim, algum tipo de karma, alguma coisa que está vindo já de uma bagagem que a gente está carregando? Dhananjay is asking question, you're asking question. Sorry? Okay, that's the question. All right. Yes, to answer to your question. Yes, generally, the main reason of fear is due to our sinful nature. Então, de forma geral, isso falando de forma assim geral, a razão primária pela qual a gente tem esses medos é devido a alguma natureza assim pecaminosa. Devotees who are completely pure, they have no fear. Porque os devotos que são completamente puros, eles não têm medo. They're fully fearless. Eles são completamente destemidos. Look at Haridas, fearless. Look at Dhruva Maharaj, fearless. Look at Prahlad, fearless. Look at Prabhupada, fearless. Look at Goswamis, fearless. Vejam Haridas, destemido. Vejam Prahlad Maharaj, destemido. Vejam Srila Prabhupada, destemidos. Acharyas, destemidos. Goswamis, destemidos. And the fear which we feel, of course, we don't see any weapon before us yet. But inside there, where the fear is there, that means that it is psychic. You understand? Psychic. Yes. Então, quando a gente vê, claro, se não tem uma ameaça física presente, etc., ou seja, esses medos que a gente cria, ou que a gente sente quando não existe uma ameaça, eles vêm da nossa mente. So it means that this one is not just coming because of our sinful nature. This one is acting because someone is projecting some negativity towards us, and it will manifest in fear. I'm sorry, Gurudev, I think I misunderstood. Can you repeat what you said before? Generally, our fear is due to our sinful nature. Yes. Então, geralmente, o nosso medo ele vem da natureza pecaminosa. And when we have the fear haunting us inside, it means it is a psychic experience. Oh, psychic. Okay, understood. Yeah. Então, quando a gente tem algum medo dentro de nós, que assim, ele não é justificado, ele pode ter a ver com uma, assim, pode ser uma questão, trying to translate psychic, assim, não é mediúnica, é, assim, sutil, vamos dizer assim. So it means that someone or some people are projecting some negative things, some evil thought being projected to us, so it will manifest in fear.
Então pode ser que uma pessoa esteja projetando alguma coisa em ti, assim, e isso se traduz em ti como medo. Alguém pode estar pensando coisas ruins ou negativas de ti, ou dessa forma, isso pode estar traduzindo como medo. Even with that, if one has open mind towards everybody and has compassionate love towards everybody, that fear will always manifest or tell us something happened there, but will not be affected. Can you repeat? Even when that is noticed, that we're having some fear because some negativity is being projected towards us, we will notice it, but it will not affect us because we are being protected by Krishna due to our open-mindedness, due to our love towards everyone. Então, mas se a gente está num estado onde a gente tem, assim, a gente tem um amor pelas outras pessoas, a gente tem uma mente muito, assim, aberta, muita compaixão, etc. Mesmo que aconteçam essas situações onde as pessoas tentam nos infligir coisas ruins que poderiam naturalmente se transformar em medo, pelo fato da gente estar protegido e se sentir protegido por Krishna, essas coisas não nos afetam. Is this clear? You understand? Yes, it's clear now. So the highest weapon for every psychic defense, so anything, what gross and subtle, is to be lovers of people. Então, a maior proteção que qualquer pessoa, assim, que, né, tem essa sensibilidade mediúnica, ou mesmo qualquer proteção para todos nós, no fim das contas, é Krishna, é ter essa dependência de Krishna. Devotees whose hearts are free from envy of others, free from hatred for others, but they have a kind heart towards everyone. Nothing will affect them. Esses devotos que têm uma disposição muito assim pura em relação aos outros, de compaixão, etc., nada afeta eles. Krishna will let us know that something is happening there, but at the same time will not be affected because he has full protection for us. Krishna, ele vai nos mostrar, ele vai nos apontar que alguma coisa está acontecendo, mas ao mesmo tempo não vai nos afetar. Sri Chaitanya Mahaprabhu, when he was going from Kapwa to Jagannath Puri, quando o Sri Chaitanya Mahaprabhu estava indo de Hatha para Jagannath Puri, and he was going to cross Bengal to Odisha. Sorry, and he was going? He was going to Jagannath Puri, I said. Então ele estava indo para Jagannath Puri. The boundary between Bengal and Orissa. Que é a fronteira entre Bengala e Orissa. That time they were having misunderstanding with each other. This tribal war. Eles estavam tendo assim algumas discussões entre eles. So when Chaitanya Mahaprabhu requested the boatman to take him and the devotees across. Então, quando Chaitanya Mahaprabhu pediu para o barqueiro levar eles assim para cruzar, so Chaitanya Mahaprabhu and the devotees were in the boat, and the kirtan was roaring heavily. Então, Chaitanya Mahaprabhu e os devotos estavam no barco e o kirtan estava assim muito pesado. The boatman said, the devotees should stop the kirtan. E o barqueiro disse aos devotos devem parar o kirtan. The devotees say why? Os devotos disseram por quê? The boatman said, this particular area is infested with crocodiles, waiting crocodiles. O barqueiro disse, essa área aqui em particular, ela é infestada de crocodilos. And on the land, heavy armies are there, killing people. E lá no outro lado, na terra, tem exércitos que estão lá, assim, matando pessoas. So when they hear the kirtan, we are finished. Então, se nosso kirtan for ouvido, estaremos acabados.
So he told the devotees to stop the kirtan. Então ele pediu que os devotos parassem o Kirtan. The devotees were very disturbed. E os devotos ficaram muito perturbados. They look at the Chaitanya Mahaprabhu. Eles olharam para Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu told them, keep on the kirtan going. Continue the kirtan. E Chaitanya Mahaprabhu disse, mantenham o Kirtan, continuem fazendo Kirtan. So he told the boatman with all the devotees, don't you see that Lord Krishna Sudarshan Chakra is right here protecting everyone? Então os devotos disseram, você não vê que Krishna está aqui conosco, que Sudarshana Chakra está aqui protegendo todos nós? Sudarshan Chakra of Krishna is always protecting devotees. Sudarshana Chakra de Krishna está sempre protegendo os devotos. So there's nothing to fear. Não há nada para temer. Chaitanya Mahaprabhu said, can't you see? Can't you see the chakra? E Chaitanya Mahaprabhu disse, você não consegue ver? Não consegue ver a chakra? Only him was seeing, maybe some other devotees, but not everybody was seeing. I don't see, I'm not seeing. Então somente Chaitanya Mahaprabhu conseguia ver a Sudarshana Chakra. Talvez algum que outro devoto, mas na maioria deles eles não conseguiam ver. But we should have faith that, yes, Chaitanya Mahaprabhu said he cannot tell lies. Chaitanya Mahaprabhu said, Sudarshan Chakra is here protecting us, so we should have that faith, and we are protected. Então Chaitanya Mahaprabhu disse dessa forma, Sudarshana Chakra está aqui nos protegendo, a gente tem que ter essa fé. If we become afraid, we will not have the intelligence to remember the Sudarshan Chakra is with us. Se a gente tiver com medo, a gente não vai conseguir se lembrar que Sudarshana Chakra está conosco. And when we maintain the fear, we become powerless. E se a gente mantém esse medo dentro da gente, a gente fica desprovido de poder. In this way, we are giving chance to the enemies. E se a gente fica desprovido de poder dessa forma, a gente dá chance para os nossos inimigos. Therefore, devotees should not be afraid. Portanto, os devotos não devem se afetar com isso. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Maharaj. The question is answered? Yes, Maharaj. All right. All right, thank you. We'll continue next week. Então, continuamos na semana que vem. Srimad Bhagavatam 𝐾𝐸𝐬𝐵, Srimad Bhagavatam 𝐾𝐸𝐬. Sua Santidade Bhakti Dhira Damodara Swami Maharaj aqui. Jai. Hare Krishna. Hare Krishna.